Olá pessoal, então dando continuidade, falando um pouquinho agora, acabamos de falar sobre penhora em dinheiro, penhora de créditos, então agora artigo 861 vem tratando de uma situação que não existia no Código de 1973, então é uma novidade que foi inserida aqui no nosso Código de 2015. Então, um artigo para falar sobre essa penhora de cotas ou das ações de sociedade personificadas. Então, o dispositivo legal ele fala assim para nós, né? Ele assim, dispõe que penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresarial, né, ou empresária, o juiz assinará prazo razoável que não seja superior a 3 meses para que a sociedade se manifeste. Então a sociedade ela vai apresentar balanço, ela vai oferecer as cotas ou ações aos demais sócios. Então assim, esse dispositivo legal é justamente para regular as atitudes que a sociedade pode ter diante dessa penhora que recaiu sobre cotas ou ações de sócio. Então como que fica essa situação? E principalmente aqui o parágrafo 5º vem dizendo sobre a sociedade exercer seu direito de preferência para justamente ficar com essas cotas, tá? Com essas ações da sociedade. Então, assim, diz assim, ó, caso não haja interesse dos demais sócios no exercício do direito de preferência, não ocorra a aquisição das cotas ou das ações pela sociedade e a liquidação, né, constante do inciso 3º que fala ali uma necessidade de liquidação, tá? O juiz poderá determinar o leilão judicial daquelas cotas e daquelas ações, tá? Então, para dizer para vocês que essa penhora constante do artigo 861, ela não ela só vai acontecer em uma necessidade mesmo, tá? Ela não tem preferência, tá? Com relação às outras. Então, só se não tiverem outros bens para serem penhorados, tá? Então, aí que ela vai, assim que vai acontecer essa penhora de cotas e de ações, tá? Então, só vai acontecer e não sendo possível ser a penhora, até porque não é difícil, baixa liquidez, difícil de serem liquidados, tá? Essas cotas, essas ações, ou seja, ser convertido em dinheiro, tá? A mesma coisa acontece com o artigo 862, que vem falando para nós sobre penhora de empresa e de outros estabelecimentos e semoventes, tá? Diz assim para nós, tá? Esse dispositivo legal que se a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial, agrícola, bem como semoventes, tá? Animais, plantações ou edifícios em construção, o magistrado ele deve nomear um administrador depositário, que vai ter o prazo de 10 dias para apresentar o plano de administração, como que ele vai administrar esses bens que foram penhorados. Aí é garantido um contraditório, uma ampla defesa, tá? E aí o juiz vai decidir com relação a esse bem. Esse tipo de penhora também só vai acontecer, só será efetivada se não houver outro mecanismo mais eficaz para o pagamento do exequente, porque também não é de baixa liquidez. É difícil lidar com penhora de animais, gente, falo por experiência própria, é muito complexo essa situação, como administrar isso, tá? Os custos disso, enfim, tá? Então, esse estabelecimento comercial seja é baixa liquidez, é difícil de resolução, tá? Então, só vai acontecer em não sendo possível a realização de outro tipo de penhora, tá? Até o artigo 865 diz isso para nós, que a penhora de que trata essa subseção somente será determinada se não houver outro meio eficaz para efetivação do crédito, tá? E aí vem falando para nós, artigo 866, sobre a penhora de percentual de faturamento de empresa. Também é uma situação que só vai acontecer, olha, o próprio 866 começa já dizendo assim para nós, se o executado não tiver outros bens penhoráveis, ou se tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saltar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual do faturamento da empresa. Então, só vai acontecer esse tipo de penhora em não sendo possível outros acontecerem, tá? Esse percentual de faturamento da empresa.
empresa aqui. Então é bem claro que esse procedimento a ser tomado, né, caso o quanto de faturamento da penhora não acarrete danos à continuidade dos negócios da empresa, tá? Então aquele que foi apreendido aí, penhorado, esses valores não podem comprometer o exercício da atividade empresarial, que é isso que está previsto aqui no parágrafo 1º. A necessidade de nomear um administrador depositário para estar justamente gerindo essa possibilidade dessa penhora de percentual do faturamento da empresa. E aí, para finalizar, antes da avaliação, a penhora de frutos e rendimentos da coisa móvel ou imóvel, tá? Então, o artigo 867 vem dizendo para nós sobre essa possibilidade. Diz assim, que o juiz pode ordenar, então o juiz pode fazer isso de ofício, tá, gente? Ou a requerimento da parte. O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos, quer seja de coisa móvel, quer seja de coisa imóvel, quando considerar isso ser mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravoso para o executado. Quando fala de menos gravoso para o executado, então o executado que tem que provar, dele o ônus de provar essa onerosidade excessiva aí, tá? Essa situação para ele. Essa situação, então, vai ser nomeado, o artigo 868 diz para nós que o juiz vai nomear o administrador depositário, tá? O 869, que o juiz poderá nomear esse administrador depositário, o próprio exequente ou executado, considerando daí um contraditório, tá? E aí a necessidade de alguém gerir esses bens aí, esses frutos, né, que vão ser penhorados dessa coisa móvel e imóvel até o pagamento da dívida, até que se diga que aquele bem, né, a dívida foi saldada, né, já foi liquidada. É essa situação. Aí, para falar de avaliação, esses bens, antes de serem assim expropriados, ou seja, retirados de forma definitiva do patrimônio do executado, então antes de serem adjudicados ou alienados, eles ainda precisam ser avaliados. É isso que diz o 870 seguintes para nós, tá? Então a avaliação vai ser feita por um oficial de justiça e, se necessário, com a intervenção de um perito, a depender daquilo que está sendo avaliado. As partes têm, né, o direito e o dever de manifestar um contraditório com relação a esse bem que está sendo avaliado, para dizer que ele está sendo, né, de forma excessivamente avaliado, ou abaixo ou acima do valor de mercado, garantido o contraditório. Aí o artigo 875 vem dizendo para nós que, realizadas a penhora e a avaliação, o juiz ainda passa para os atos de expropriação. E a gente vai falar da expropriação no próximo bimestre, é objeto do nosso segundo bimestre, tá bom? A partir do artigo 876. Então, os nossos estudos para esse bimestre, eles vão até o artigo 875, nós saímos lá do artigo 771, ou seja, são praticamente 100 artigos aí desse primeiro bimestre. Gente, bom estudo, tá? E a gente vem falando, vem tirando dúvidas aí com as nossas lives e depois com algum outro material que vai estar sendo disponibilizado para vocês, tá bom? Vou estar sempre também disponível nas nossas chats, enfim, tá? Sucesso nos estudos de vocês!